Mas baseado em João 8, versículos 31 e 32, nós vimos de que uma primeira marca que caracteriza um verdadeiro discípulo é que é um verdadeiro discípulo quem permanece na palavra. E a palavra permanece nele. Então, verdadeiros discípulos de Jesus, com isso, são pessoas que uma vez creem em Jesus e creem creem na veracidade dos seus ensinos. São os que persistem em buscar a palavra de Deus e de aplicar, procurar colocar na vida prática, de aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. E por consequência disso, desse processo de buscar a palavra e procurar aplicar, o verdadeiro discípulo, ele começa a conhecer a verdade. Ele vai conhecendo a verdade. E a própria Bíblia fala que tanto Jesus é a verdade, como a palavra é a verdade. Então ele vai conhecendo a verdade. Existem muitas verdades no mundo, mas nem tudo é verdade. Muitas filosofias, muitas coisas que se entendem como sendo a verdade. Mas a verdade é Jesus, e a verdade nós temos na palavra. E o verdadeiro discípulo, à medida que ele ouve e procura colocar a palavra de Deus em prática, ele vai conhecendo a verdade. E esta verdade vai libertando ele, torna ele livre. A liberdade, de fato, vem o fato de a gente conhecer a verdade, experimentar a verdade e colocar em prática aquilo que nós aprendemos com Jesus e com a palavra de Deus. Então, isso foi assim o que no mês passado, em resumo, eu trouxe na mensagem como uma primeira marca de um verdadeiro discípulo. Ele é alguém que permanece na palavra de Deus. Ele permanece na palavra de Jesus. Isso é, ele não só ouve, mas ele põe em prática, e ele persiste nesse processo que é persistente no buscar os ensinos de Jesus e de colocar isso em prática. Nós queremos olhar hoje uma segunda marca de um verdadeiro discípulo. E essa é um pouco mais conhecida, porque ela está relacionada ao grande mandamento e ao segundo grande mandamento, que Jesus diz que são semelhantes: amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, né? E também um dos textos fala de todas as forças, num dos evangelhos, e amar ao próximo como a si mesmo. E nesse sentido, ligado a isso, está uma segunda marca de um verdadeiro discípulo. Verdadeiros discípulos de Jesus amam-se uns aos outros. Esse mandamento nós temos essa é uma palavra que nós temos em João capítulo 13, versículos 33 até 35. Quem tiver a Bíblia pode abrir João 13. Jesus está aqui falando do capítulo 13 até o 17. No 17, Jesus faz aquela oração que ele pede para sermos aquilo que nós cantamos no último hino, de existir entre nós um amor e um relacionamento, que nós sejamos unidos em amor, assim como o Pai e Jesus, o Pai e o Filho são Jesus, para nós também sermos, porque disso depende o testemunho para o mundo de que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador. Para que o mundo creia que Tu me enviaste, que Jesus é o Messias, o Salvador. Agora, nesse capítulo 13 de João até o 17, tudo são coisas da última hora, da quinta-feira de noite. Jesus também instituiu a Santa Ceia, que nós celebramos hoje. Nesta noite, nós temos todos esses ensinos do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. É o discurso a parte mais longa dos ensinos de Jesus, de um momento de Jesus. São tudo ensinos daquela noite de quinta-feira de noite. Então, isso aqui foi poucas horas antes de Jesus ser preso e antes de ser crucificado. Então, esses ensinos. E quando alguém transmite coisas de última hora, em cima da hora, então ele
vai se concentrar de repetir ou transmitir aquilo que realmente é importante. E Jesus diz aqui em João capítulo 13, versículos 33 e 35. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vou ler o trecho de novo. Meus filhinhos, carinhosamente Jesus fala, meus filhinhos, está falando para os discípulos. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Querido Deus e Pai, ao olharmos essa tua palavra, quero pedir-te que tu trabalhes dentro de nós com teu Espírito Santo, nossa mente, nosso coração, na nossa disposição, para nós acolhermos a tua palavra com fé e com confiança. E também de procurarmos entender bem o que tu estás nos ensinando aqui. E de nós entendermos e colocarmos em prática aquilo que estás nos instruindo aqui. Então eu quero pedir-te que assim estejas nesse momento com todos nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Este mandamento, Jesus está transmitindo naquela noite, poucas horas antes que ele foi preso e depois crucificado na manhã seguinte. Então é uma palavra de última hora, de despedida dos seus discípulos, e Jesus disse: olha, para onde estou indo, agora vocês não podem ir junto. Para onde estou indo agora, isso seria passar pela morte, pela ressurreição, e daí Jesus voltaria para o Pai. Agora eles não, a todo tempo, por anos, os discípulos andaram com Jesus, talvez de 3 a 3,5 anos. Bem ao certo, nós não sabemos quanto tempo foi isso, mas ele diz: mas agora eu vou ter que seguir uma jornada sozinho, sem vocês. É uma jornada solitária que Jesus teria pela frente, e Jesus, essa jornada vocês não podem fazer comigo, aí vocês não podem ir comigo. Então, Jesus está então instruindo agora para eles nesse momento, para prepará-los pensando no futuro deles sem a companhia de Jesus estar com eles. Jesus voltaria para o Pai Celestial no céu. Então, sem a sua presença física ao menos. Então, Jesus dá essas instruções que nós temos aqui, essa é uma delas, fundamental, porque preparando-os para aquilo que viria sem a companhia mais física presencial de Jesus. E nesse momento, Jesus fala carinhosamente, chama eles de filhinhos, e também assim ele trata nós carinhosamente como filhinhos. São, a gente diz filho, às vezes quando até a gente tem uma repreensão para dar mais filhinhos, quando diz filhinhos é porque é carinhoso mesmo, porque está querendo ser bem carinhoso, e Jesus foi bem carinhoso aqui com os seus discípulos, como ele é conosco também. E carinhosamente Jesus gostaria de dizer para nós esta palavra também de hoje à noite. E qual é essa palavra? Jesus disse: eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês se amem uns aos outros. Então, esse mandamento Jesus transmite então para os seus discípulos,
E está dizendo para que se era um novo mandamento. É um novo mandamento? Amar uns aos outros era um novo mandamento? Não, não era. Já era um mandamento que já existia no Antigo Testamento, no Velho Testamento já existia. Por que Jesus diz um novo mandamento? Porque a questão nova não é o que Jesus diz, amem-se uns aos outros. O novo é o que Jesus acrescenta, que ele diz, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Aí está o novo. Como eu vos amei, assim amem-se uns aos outros. E aí está o aspecto novo. Então, nós temos aqui um mandamento que Jesus está trazendo, né? E ele está dizendo, o novo, assim como eu amei vocês. Esse é o aspecto novo, porque eles sabiam que deviam se amar já. Isso não era novidade em si para os discípulos, e nem para nós. Mas a diferença é agora amar como Jesus amou. Então, a partir desta palavra, Jesus fala para os seus discípulos que há da importância de amar-se uns aos outros. Isso tem um peso muito grande para nós. Numa igreja com mais de 100 pessoas, como nós reunimos, isso não é na prática muito fácil, porque nós nem sabemos das necessidades dos outros, nós não sabemos o problema que outros estão passando, ou muito vagamente, né? Ou só se for uma coisa mais séria, né? Esses dias o Sávio e a Juliana sofreram um acidente de moto, então todos nós ficamos sabendo logo disso aí, né? Então, alguma coisa assim, nós oramos por isso, né? Mas nós não sabemos o que você está passando, vocês não sabem o que eu estou passando em geral. Então, isso é uma coisa que para nós é muito importante. Jesus está falando para um grupo pequeno dos 12 discípulos. Isso também é importante, por isso que são importantes nossos pequenos grupos. Ali nós podemos nos conhecer profundamente. Ali nós sabemos como é que as dificuldades, os problemas, as coisas que nós temos. E ali nós podemos realmente pôr mais em prática esse mandamento do amor de uns para com os outros, né? Então, amar-nos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Obrigado. Eu tinha esquecido minha água. Amar uns aos outros como Jesus nos amou, tem amado, é uma marca decisiva para nós como discípulos. Um discípulo verdadeiro se caracteriza por isso. Uma das marcas é que ele é uma pessoa que não só ama a Deus, aliás, alguém que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não ama a Deus. Diz o próprio João, depois da carta de João, diz, alguém que disser que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não ama o seu irmão na igreja, é mentiroso. Não ama a Deus, não. Não é possível. Então, esse aspecto é fundamental de nós aprendermos a nos amar uns aos outros. Então, essa é a marca que também o mundo observa. É o que Jesus está dizendo no último versículo 35, ele diz assim, ele diz no versículo 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo vai olhar o que atesta, confirma para as pessoas que não são da igreja, que não seguem Jesus de perto. Eles vão observar o quê? As nossas pregações, os nossos louvores vão confirmar, provar que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus, que somos verdadeiros cristãos? Não. Não são as nossas pregações, não são as nossas crenças, não são nossos discursos, não são nossos louvores, mas é o amor que nós evidenciamos uns aos outros. Uma das coisas que impactou os primeiros séculos, tem um escritor, eu acho que foi o Sêneca que escreveu isso, foi um escritor, historiador romano do primeiro século, e nessa época os cristãos estavam surgindo, era uma seita, era perseguido, mas ele escreve, acho que foi o Sêneca ou foi o Heródoto, que foi um historiador judeu, mas uma das coisas que ele escreveu, nos registros históricos nós temos isso, não é na Bíblia, não é um livro cristão, é um pagão que escreve, e que ele escreve assim, ao escrever sobre esse grupo dos cristãos que estavam crescendo e surgindo, ele disse, são perseguidos, mas uma coisa observe,
Vejam, todo mundo comenta, quem os conhece, todo mundo diz, vede como eles se amam. E isso é que deu o crédito no mundo antigo. O amor entre os cristãos, o amor entre os seguidores de Jesus, como eles se amavam, como eles se apoiavam, como eles se ajudavam, como eles se importavam uns com os outros, era a marca que convenceu, no primeiro século do cristianismo, convenceu o mundo pagão, que era contrário à fé cristã, a tornar-se cristão gradativamente, por causa do amor que observavam, porque isso você não tem no mundo. Isso você não tem no mundo, onde o mundo é mais ou menos cada um para si, ou no máximo para a sua família, das pessoas próximas do seu interesse. Né? Então, esta marca, Jesus está dizendo, nisso é que o mundo, as pessoas reconhecerão que vocês são, de fato, discípulos meus, são verdadeiros discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, eu quero animar profundamente nos pequenos grupos, na igreja, de nós evidenciarmos, sermos amorosos e na prática demonstrarmos o amor de uns para com os outros, apoiando uns aos outros, ajudando uns aos outros, sendo um suporte uns para os outros, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis pelos quais nós passamos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Por isso, essa é uma segunda marca de um verdadeiro discípulo. Amem-se uns aos outros, que Jesus diz, como eu os amei. A referência do amor de um discípulo, portanto, deve ser a maneira como Jesus nos amou. E Jesus diz, amem-se assim como eu amei vocês. Então, nós temos que olhar, e eu queria olhar para vocês algumas características, como é que foi que Jesus amou os seus discípulos. Porque isso é que nos serve de referência de como nós amamos uns aos outros. Claro que eu não vou conseguir trazer tudo, mas eu quero trazer pelo menos algumas coisas de como Jesus amou os seus discípulos, para nós termos uma referência. Então, como foi o amor de Jesus pelos seus discípulos, e também, em última análise, para conosco. Para nós termos percepção e aprendermos como amar uns outros. Eu quero colocar 4 características de que eu, pelo menos, tenho observado, como é que Jesus amava seus discípulos, amou seus discípulos. Em primeiro lugar, o amor de Jesus pelos discípulos foi um amor sacrificial, de sacrifício. Ir para o sacrifício. Jesus não mediu esforços para amar os seus discípulos. Ele literalmente se sacrificou por eles, como também se sacrificou por nós, o que nós celebramos na ceia hoje, seu sacrifício por nós. Ele literalmente se sacrificou pelos seus discípulos, dando a sua vida. Sacrificou-se pelos seus, ao ponto de morrer na cruz por eles. Ele mesmo, Jesus diz, quando ele fala em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus amou os seus a ponto de dar a sua vida por eles. Nós temos na Bíblia um relato de Davi, quando era jovem, quando era adolescente, jovem, como um pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai. E os relatos registram que para não perder ovelha, ele teve que enfrentar uma vez um leão, corria risco de ser morto, mas ele conseguiu matar o leão, enfrentou para não perder a ovelha. Numa outra ocasião, ele enfrentou um urso. Podia ser morto pelo urso, correu o risco. Não mediu esforço para não perder a ovelha, ele enfrentou o urso, matou o urso. Então, essa é uma característica. Jesus diz, o bom pastor, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele vai para o sacrifício. Se tiver que enfrentar, tiver que morrer, ele morre pelas suas ovelhas. Ele enfrenta. Ele vai, como Davi enfrentou
o leão enfrentou o urso, assim Jesus foi para o sacrifício e Jesus realmente morreu por nossa causa, pelos seus discípulos. Em João capítulo, pouquinho adiante nesse texto que nós temos a mensagem, em João 15, versículos 12 e 13, pouquinho adiante Jesus diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse: não chamo vocês mais de discípulos, ou chamo vocês de amigos. Amigos. Entre amigos não tem diferença, não tem segredos também, né? Jesus passou no final a chamar os seus discípulos de amigos. Eram amigos. Ele disse: não tem amor maior do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos, de sacrificar pelos amigos. Então, com isso, irmãos, né, com isso nós temos um parâmetro. Qual é o amor de uns para os outros? De que Jesus está falando? Ele está falando de nós amarmos uns aos outros, e eu quero dizer isso especialmente você, quem está nos pequenos grupos, ou quem está no discipulado. Ame-se, vão para o sacrifício, num amor que vai para o sacrifício em favor do outro. A nossa dificuldade com o amor é que nós normalmente pensamos que o amor tem que nos proporcionar felicidade. Quando um rapaz começa a namorar uma menina, a menina começa a namorar um rapaz, está pensando na sua felicidade. Eu te amo, mas está pensando na sua felicidade. Né? Esse é um amor um pouco suspeito. Não é o amor de que a Bíblia fala do amor de Jesus, do amor de Deus para conosco. O amor não está olhando na minha felicidade, está olhando no bem do outro. Então, de fato, é claro que quando nós amamos e nos sacrificamos pelo outro, que em última análise a felicidade vem por consequência. Mas a felicidade pode vir com consequência depois, mas isso pode implicar em muita dor, em muito sacrifício, em muito sofrimento às vezes. O amor muitas vezes significa sofrimento, significa dor, significa passar coisas difíceis. É desse amor que Jesus está falando, de nós nos amarmos uns aos outros. Então essa é a primeira característica que eu queria dizer. Como amar-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Jesus foi para o sacrifício por amor. É assim que Ele está dizendo para nós: amem-se uns aos outros, estejam prontos a se sacrificar uns pelos outros. Segundo lugar, o amor de Jesus pelos discípulos foi um amor sem egoísmo. Acontece que mesmo nos mais nobres amores que nós temos, sempre há um resquício de egoísmo nesse negócio. A tendência é de nós pensarmos, mesmo que isso não seja muito consciente, nós pensamos: que benefício eu terei ao ajudar o outro? Que benefício eu vou ter ao amar o outro, ao me dedicar ao outro, me sacrificar por alguma coisa pelo outro? Que benefício eu terei? Aí tem um resquício de egoísmo. Não necessariamente pensamos em ganhar uma recompensa material. Pode ser felicidade, ganhar elogio, ganhar reconhecimento, né? Ganhar aplausos, né? Mas ele tem um caráter, nosso amor tem que desconfiar um pouquinho dos nossos amores, porque ele facilmente tem muito resquício de egoísmo ainda junto. No amor de Jesus que Ele nos passou, não tem egoísmo, foi um amor sem egoísmo. E é disso que Ele está querendo dizer para nós. Ame-se uns aos outros como eu os amei, sem resquício de egoísmo. Faça as coisas pelo outro sem esperar recompensa. Sem estar esperando. O outro está precisando, você consegue ajudar o outro, não necessariamente material, pode ser uma coisa de apoio, como for, que você puder fazer, faça isso sem esperar recompensa.
Esse é desse amor que Jesus está falando. Esse é o novo do mandamento. Amar sem esperar recompensa pelo amor que nós temos para com os outros. Então, é isso que Jesus evidencia aqui. Então, Jesus não pensava em si. Seu único anseio era dar-se a si mesmo e dar do que ele possuía para aqueles a quem ele amava. Seu único desejo é fazer algo pelos seus discípulos. E é com esse amor que Jesus quer que nós nos amemos na igreja uns aos outros, especialmente nos nossos pequenos grupos, onde podemos viver esse amor, essa comunhão mais de perto. Terceiro lugar, como foi o amor de Jesus pelos discípulos? Em terceiro lugar, o amor de Jesus pelos seus discípulos foi um amor compreensivo. Um amor compreensivo. Jesus conhecia bem seus discípulos. Aliás, tem palavras que diz que não precisavam falar para Jesus, já sabia como é que é a natureza das pessoas, como é que é a pessoa. Ele sabia. Ele conhecia muito bem seus discípulos. Ele conhecia suas qualidades, seus potenciais. Jesus conhecia muito bem os defeitos dos caras. Ele conhecia os defeitos, ele conhecia as fraquezas, ele conhecia as debilidades de cada um. E mesmo assim, Jesus os amava. Ele sabia, por exemplo, que os seus discípulos iriam abandoná-lo pouquinho depois que ele fala isso aí. Ele sabia. Ele disse, vocês vão me abandonar. E eles, todo convictos assim, todos jurando, não vamos te abandonar de jeito nenhum, mesmo que ir na morte contigo, nós não vamos te abandonar. Tudo uns covardes. Deixaram Jesus na mão na hora H. Foi só 2 ou 3 horas depois que Jesus falou isso, ele estava lá no jardim de Getsemane, quando Jesus foi preso, os caras, tudo correram. E Pedro ainda disse, até pode ser que os outros te abandonem, mas eu de jeito nenhum vou te abandonar. Ainda foi mais bem orgulhoso, né, que ele achava era melhor que os outros. Né? E Jesus tinha que dizer, cara, antes que o galo cante de novo, da madrugada de amanhã, você já vai ter me traído 3 vezes. De jeito nenhum. E foi preciso o galo cantar, para ele se dar conta da sua fraqueza, do seu ponto fraco. E o que aconteceu daí? Jesus ficou bravo com eles? Jesus se vingou deles? Jesus ficou, puxa, esses caras também? Nada. Nenhum resquício de rancor da parte de Jesus. Muito ao contrário. Enquanto ele estava se escondendo e tentando fugir, tinha vergonha do que tinha acontecido, Jesus foi atrás deles. E especialmente com Pedro, em João 21, a gente lê lá que pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pois é, te amo sim, mas, né? Ele tem que reconstrói, levanta de novo a moral dele. Jesus conhecia com os seus defeitos, ele também sabe os teus defeitos, ele sabe os meus defeitos, ele sabe das tuas fraquezas, sabe das minhas fraquezas, e mesmo assim ele ama você. Mesmo assim ele ama você. E é desse amor que nós conhecemos, quando você começa a conviver no pequeno grupo, depois no curso nós estávamos dizendo, normalmente, na primeira vez tudo oba-oba, segundo para terceiro mês que um pequeno grupo começa a se reunir, ele começa a se conhecer os defeitos. Aquele lá fala demais, aquele lá não assume nada, aquele cara é chato por isso, né? E aquele tem aquele defeito, e tem esse defeito, e aí nós vamos nos conhecendo. Mas Jesus disse, amem-se apesar dos defeitos, das fraquezas, dos vacilos, dos pontos fracos. E suporte-se. Suporte não é aguentar-se. Suporte é servir de suporte. Amparar, carregar aqui. Servir suporte. Suportai-vos uns aos outros. E Jesus diz, suportai-vos uns aos outros. Então, esse amor de Jesus é o novo.
de nós amarmos apesar dos defeitos dos outros, mesmo com as falhas dos outros, mesmo das chatices do outro, nós nos amarmos e nos ajudarmos. E botam alguns chatos às vezes no meio, né? Mas Jesus amou os discípulos com todos os seus defeitos, com todas as características. Ele está pedindo para nós nos amarmos uns aos outros, apesar dos nossos defeitos e das nossas falhas. Claro que tem coisas que precisam ser trabalhadas, né? Então, por isso os nossos pequenos grupos são tão importantes. Eles são tão importantes, pois é ali que nós nos conhecemos de perto. É ali que nós vivemos em comunhão. É ali que nós praticamos o amor que Jesus nos pede praticarmos como discípulos dele. É no pequeno grupo que nós conhecemos um ao outro como irmãos da fé e sabemos das fraquezas, dos defeitos de cada um. Nos pequenos grupos podemos amar uns aos outros com amor compreensivo, que Jesus mostrou para os seus. Com amor compreensivo que Jesus nos ensinou, amando, apoiando-nos mutuamente, apesar dos defeitos que percebemos no outro e nos outros irmãos na fé. E quarto e último lugar, uma característica do amor de Jesus pelos seus discípulos, que Jesus está pedindo para nós amar como Ele nos amou, é que o amor de Jesus pelos seus discípulos foi um amor com espírito perdoador. Jesus deu esse mandamento do amor que Ele fala aqui, como eu disse há pouco, né? Esse mandamento que Ele chama de novo mandamento, na véspera da sua prisão e morte. E em seguida, o líder do grupo dos seus discípulos o negaria escandalosamente. Não deu nem 24 horas. Todos os discípulos, aliás, abandonaram ele. O Pedro chegou a dizer, de jurar perante uma empregada. Não conheço nem de jeito nenhum. Ele tinha sotaque de Galileu, ele estava na Judéia, o sotaque era outro. Todo mundo percebia que ele era Galileu. Não conheço esse cara de jeito nenhum. Não conheço Jesus. E foi preciso um galo cantar para ele se dar conta. Né? Isso que eles tinham ouvido, todos os grandes feitos de Jesus. Quantos milagres, multiplicação de pães. Pedro até tinha pedido para Jesus, como Jesus andar por sobre a água, ele conseguiu andar uns metros em cima da água. Eles viram curas acontecer, ensinos grandiosos que Jesus fez. E negaram Jesus. Deixaram Jesus na mão na hora H. Como é que Jesus reagiu? Os discípulos não experimentaram nenhum rancor contra eles. Não havia falha ou fracasso que Jesus não pudesse perdoar. O amor que Jesus nos ensina é um amor que perdoa. Quando o outro falha conosco, o outro erra, ele perdoa. É o espírito perdoador. É esse amor que Jesus está falando, para nós termos uns para com os outros. Todo amor que não aprendeu a perdoar, não resiste. Amor que não aprende a perdoar, não é amor. Ele morre. Mesmo sendo nós discípulos de Jesus, nós somos criaturas com debilidades. Estamos sujeitos a errar, falhamos, e às vezes feio. E é por essa razão que o amor verdadeiro precisa ser construído sobre o espírito do perdão. Pois se não existe perdão, não existe verdadeiro discípulo. Quero concluir. Jesus
disse para os seus discípulos e disse para cada um de nós: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Na nossa comunidade, os pequenos grupos são um lugar para nós crescermos como discípulos de Jesus. Lá nós nos conhecemos bem. Nós conhecemos não só as qualidades do outro, mas também as debilidades, os defeitos, as falhas do outro. Este é o contexto melhor, ideal, para aprendermos a nos amar assim como Jesus nos amou. Irmão, cresça no amor para com o outro. Como Jesus amou os seus discípulos e ordenou que eles se amassem, amemo-nos uns aos outros com um amor sacrificial, com um amor desprovido de egoísmo, com um amor compreensível, com um amor perdoador. Cresçamos na prática do amor cristão de uns para com os outros. Vendo amor entre nós, o mundo atesta que nós somos de fato discípulos de Jesus. E comprova que somos verdadeiros discípulos. Verdadeiros cristãos. E é isso que convence o mundo de crer em Jesus e querer seguir Jesus. Se tivermos esses contextos de amor em nossos grupos dentro da igreja. Amém? Posso ficar em pé? Vamos orar. Eu peço que o grupo de louvor chegue à frente. Querido Deus e Pai, obrigado por esse ensino de Jesus. Esse é um